A paz do Senhor Jesus. Como vai você? Farei aqui uma comparação do tempo do arrebatamento citado na parábola dos trabalhadores na vinha e na parábola das 10 virgens. Primeiro, vemos aqui um relógio de 24 horas que mostra um dia completo. Em azul claro, temos 12 horas de luz, chamadas de dia, Boker. Em azul escuro, 12 horas sem luz, chamadas de noite, Erev. Em azul claro, vemos profeticamente as 12 horas de trabalho da igreja, contadas desde o amanhecer, quando Maria Madalena foi ao túmulo pela manhã e viu Jesus ressuscitado. E a partir de então saiu para anunciar sua crucificação, sua morte, sua ressurreição e que ele voltará, em um tipo da igreja fiel, que proclama essa mesma mensagem. Até que a 12ª hora de trabalho se conclua, chamada de última hora. Então, perto de se completar esta 12ª hora de trabalho, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: E, aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Então, o pagamento do salário, o galardão, será efetuado completando-se a 12ª hora de trabalho. Ou seja, na viração do dia para a noite. Observem que, lá no Éden, na viração do dia, Deus chamou Adão dizendo: onde estás? Deus fez um acerto de contas com Adão. Assim como fará um acerto de contas com os trabalhadores na vinha, na viração do dia. Ocorre que, segundo a parábola das 10 virgens, são 6 horas depois, na 18ª hora do dia, à meia-noite, é que ocorre o arrebatamento. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 6. A Bíblia diz: mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Observem que, o tempo do arrebatamento, nestas duas parábolas, parece divergir. Mas os referidos textos estão em perfeita harmonia entre si, e se completam, pois, no tempo de Deus, chamado de Kairos. A luz e as trevas não estão separadas como observamos neste relógio, como no tempo Cronos. No tempo profético, tempo de Deus, Kairos, a luz e as trevas coabitam no mesmo espaço e tempo. Como no Egito, na praga das trevas, onde, na casa dos israelitas havia luz, enquanto no resto do Egito havia trevas. Ora, mas como podemos observar que a luz e as trevas coabitam no mesmo espaço e tempo? Para responder esta pergunta, primeiro, vamos observar que a noite tem 4 vigílias. A primeira é chamada tarde, a segunda é chamada meia-noite, a terceira é chamada cantar do galo, a quarta é chamada manhã. Observem que a vigília chamada tarde tem 3 horas, e se inicia na 12ª hora do dia, e termina na 15ª hora do dia, correspondendo às 21 horas. Então, quando a Bíblia diz que houve trevas da 6ª hora do dia até a 9ª hora do dia, é como que, profeticamente, esta vigília chamada tarde se antecipou para a 6ª hora do dia, se estendendo até a 9ª hora do dia, pelo período de 3 horas, como na sua posição anterior no relógio. E, por estarem em sequência, e serem contíguas, as demais vigílias também se anteciparam de suas posições originais, em 1/4 do tempo do relógio. De se perguntar: qual seria o sentido de a Bíblia afirmar que houve trevas a partir da 6ª hora do dia, até a 9ª hora do dia, se não para pré-estabelecer o marco inicial da contagem do tempo?
para fazer coincidir no mesmo instante, tanto o fim das 12 horas de trabalho da igreja, quanto a 18ª hora do dia, a chamada meia-noite. Assim, o início das trevas a partir da 6ª hora do dia se torna um marcador profético, que, por consequência, fixa a meia-noite, a hora da volta de Jesus, ao término das 12 horas de trabalho da igreja. Desta forma, podemos observar a perfeita harmonia do texto bíblico da parábola dos trabalhadores na vinha, com o texto da parábola das 10 virgens. Então, com a antecipação das vigílias da noite, da 9ª hora de trabalho à 12ª hora de trabalho, há luz em nossas casas, há luz em nossas candeias. Igual ocorreu com os israelitas no tempo da praga das trevas no Egito. Ora, isto porque Jesus nos deixou o Espírito Santo, o azeite de reserva, para que sua luz não se apagasse em nossas candeias. Assim, embora haja trevas no mundo, a igreja ainda pode trabalhar porque ainda há luz. A chama não se apagou com a morte de Jesus. Por isso, da morte de Jesus para nossos dias, ainda vivemos o Pentecostes, até se completar as 12 horas de trabalho, à meia-noite. Uma vez passada a vigília chamada tarde, realizada pela igreja primitiva, da 6ª hora do dia até a 9ª hora do dia, estamos agora no período da vigília chamada meia-noite, que iniciou-se à 9ª hora do dia, após a morte de Jesus, e que se estenderá até a 12ª hora de trabalho da igreja, à meia-noite, que inicialmente foi realizada pela igreja primitiva, e que, atualmente, está sendo realizada pela igreja contemporânea, com a candeia acesa, à espera do clamor da meia-noite, ou seja, da volta de Jesus, do rijo clamor de trombeta e do arrebatamento. Da 9ª hora do dia, da morte de Jesus para cá, ocorrida no ano 33, completou-se um período de 1000 anos em 1033, no qual ocorreu um grande terremoto em Jerusalém, com tsunami no litoral, com a morte de aproximadamente 70.000 pessoas na região, e com grande temor na Europa com os rumores do fim do mundo. Da 9ª hora do dia, da morte de Jesus para cá, ocorrida no ano 33, se completará mais um período de 1000 anos em 2033, conforme sinalizado no relógio. Dentro desse período em curso, ocorreu o restabelecimento do Estado de Israel em 1948, cumprindo-se o sinal descrito conforme a parábola da figueira, que menciona quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão, sinalizando estar chegando o tempo da volta de Jesus. Como se observa, dentro da vigília chamada meia-noite, ainda restará a se cumprir um tempo de hora, que aparentemente pela lógica seria de 1000 anos. Contudo, esse último tempo de hora é muito especial, pois ele não segue a mesma lógica dos tempos de horas anteriores, que aparentemente foram determinados a serem de 1000 anos cada um. Pois o próprio apóstolo Pedro, tratando do fim dos tempos, nos alertou e ressaltou dizendo: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, esses 1000 anos parecem se referir a um dia determinado, o próprio grande e glorioso dia do Senhor, também chamado de grande e terrível dia do Senhor. O incensário de ouro é lançado sobre a terra. É vinda a vigília, cantar do galo, o rijo clamor de trombeta. Aí vem o esposo, sair ao encontro.